Bem-vindos de volta ao segundo bloco do nosso OAB Nacional Entrevistas, hoje falando sobre a situação dos presídios brasileiros. Estamos aqui com o presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Nacional, o doutor Adilson Rocha, e com o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, doutor Renato De Vito. Como estávamos falando no fim do primeiro bloco, 1 milhão de pessoas, então, passam pelo sistema anualmente? Anualmente, mais de 1 milhão. Para título de exemplo, assim, no estado de Minas Gerais, nós temos estatística que fizemos no ano passado, o estado iniciou janeiro de 2014 com 59 mil presos. Chegamos a dezembro de 2014 com 64 mil presos. Hoje nós temos 68 mil. Entretanto, no período de janeiro a dezembro de 2014, entraram e saíram no sistema prisional mineiro mais de 92 mil pessoas. Então você pega esse exemplo do estado de Minas Gerais e faz uma reflexão a nível nacional que você vai ter a certeza absoluta que mais de 1 milhão de pessoas entram e saem do sistema prisional brasileiro anualmente. Isso põe em xeque aquele conceito tradicional de impunidade, né? O Brasil, como o país da impunidade, não existe. Então, precisamos de leis mais duras. Na verdade, o que existe é a seletividade, né? Esse sistema, ele acaba conseguindo alcançar pessoas que têm um perfil determinado, jovens... Índice social, com índice social, cor da pele. 8% dos presos apenas têm ensino médio. A média brasileira é de 30%. Quer dizer, existe de fato um perfil. E o que a gente tem discutido com intensidade é, se prende muito e quem está sendo preso, não só em relação ao perfil socioeconômico, mas por que tipo de crime. Talvez os crimes mais graves que deveríamos estar priorizando, crimes com violência à pessoa, aquelas situações de plurirreincidência, aquelas situações de envolvimento claro com organizações criminosas, nós não estejamos conseguindo alcançar. E ao contrário, crimes patrimoniais sem violência, pessoas primárias, furto, receptação, estelionato. Essa coordenação que o presidente Marcos Vinícius criou em fevereiro de 2014 e nós tomamos posse em março de 2014, de lá para cá nós já visitamos 14 estados da federação, fazendo inspeções em estabelecimentos prisionais. É absolutamente assustador o número de pessoas presas, inclusive mulheres, por crime de furto, por crime de receptação, por crime de estelionato, por crimes contra a administração pública, mas crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que definitivamente não justificaria uma situação de prisão, de crimes de tráfico de droga, mas envolvendo aí 2, 3 buchas de maconha, 2, 3 pedras de crack, pelo amor de Deus. Porque se pegarmos, por exemplo, assassinato não é tem, muito até o índice de difícil. apuração no Brasil, assim, você pode até falar que há uma impunidade no Brasil se considerar o homicídio, porque o índice de apuração de autoria é inferior a 10% da quantidade, do universo de homicídios que ocorre no país. E é realmente um crime que a sociedade tem que preocupar, que é um crime de extrema violência, a situação do homicídio. Entretanto, você não tem uma apuração adequada, você não tem um número de presos que chega a um percentual razoável por prática de homicídio. Você tem mesmo a grande massa do pequeno traficante, pequeno mesmo, porque o grande traficante, a polícia não consegue chegar até ele, pequeno traficante, pequenos furtos, pequenos roubos e mais aqueles crimes contra o patrimônio. Agora, uma questão que o doutor De Vito colocou aqui, eu acho interessante que é isso, né? Fala-se muito dessa sensação de impunidade. A considerar o número de presos, somos acho que a 4ª população carcerária do mundo. Deveríamos ser um país com a maior sensação de impunidade, né? Se nós colocarmos a curva de encarceramento no país ao lado da curva de homicídios, a gente vai chegar à conclusão, e de outros crimes violentos, mesmo se aplica a questão do roubo, a gente vai chegar à conclusão de que esse instrumento, que sempre foi visto como instrumento primordial, tem crime, tem violência urbana, tem violência, vão prender mais. Ele não tem se mostrado eficaz. É um instrumento caro, pouco efetivo e que traz danos sociais, além do custo financeiro, ele traz danos sociais terríveis, porque ele, na verdade, acaba sendo solo fértil para germinar facções criminosas e o padrão de violência institucional que é propiciado para a pessoa privada de liberdade acaba sendo um fomentador de crime. Quer dizer, aquela lógica antiga, vamos prender mais para diminuir crime, não se aplica. Hoje a gente está vivenciando o seguinte, se prender mais, quanto mais se prender mais, talvez a gente esteja aumentando... Porque às vezes vira um divisor de água na vida do cidadão. Ele que às vezes cometeu algum crime, poderia depois disso passar por alguma medida socioeducativa e ir para um lado, ele indo para o presídio quase sempre vai para o lado do crime. O próprio cidadão percebe. Em 2000 nós tínhamos 200 mil presos. Hoje nós temos mais de 600 mil.
Agora eu pergunto, houve um aumento de 200% da população carcerária neste período. Agora, e o aumento da violência nas ruas? Assim, o cidadão se sente mais seguro de lá para cá ou, na verdade, você está mais inseguro? É o contrário. Então, o que você vê? Um aumento da população carcerária e um aumento também da violência. Então, essa situação de prender e prender muito não tem se mostrado eficiente para resolver esse problema social. Agora, também por quê? Porque prendemos muito e prendemos mal. E aí vai uma grande parcela de responsabilidade do judiciário, no momento que eu vejo assim, ó, o juiz fazendo um papel de Pilatos. Ele prende, mantém aquela prisão e entrega para o sistema. Ao mesmo tempo que o executivo não tem condição agora, até em razão da quantidade de pessoas presas, de dar uma assistência adequada àquele que está preso, sequer de prestar uma assistência jurídica. É uma coisa assim, sensacional. Assim, se você verificar o Brasil, você vai ver uma diferença enorme da região norte com a região sudeste, com a região sul. Entretanto, no sistema prisional é absolutamente igual. Os maus tratos, o tratamento de tortura, desumano, degradante, a mesma coisa que acontece em Curitiba ou que está acontecendo em Curitiba hoje, está acontecendo no estado do Pará, está acontecendo no Amazonas, está acontecendo no Ceará. Assim, parece uma vontade de praticar o mal no sistema, ou então uma falência na gestão realmente, que aí depende muito da unidade prisional, porque enquanto eu tenho um gestor ou um diretor da unidade prisional que concorda com um tratamento violento, incluindo a tortura, eu tenho em outra ponta um outro que não concorda e ali naquela unidade isso não acontece. Agora, os senhores acreditam que também é um certo desejo da sociedade, assim, se a sociedade não quisesse que os presos passassem por esse tipo de degradação, talvez houvesse uma mobilização maior. Será que também não tem pessoas que acham bom, é bandido, tem que sofrer esse tipo de situação? Eu tenho uma reserva com essa conclusão. De fato, né, a questão prisional ela não é objeto de prioridade política. No debate público, as pessoas tendem a achar que tem lado. Eu sou um cidadão de bem e o resto é o resto, e o resto é meu inimigo, se não cidadão de bem. Mas eu acho que as pessoas apostam na solução punitivista porque nós não fomos capazes de apresentar alternativas mais sofisticadas. As pessoas percebem hoje que entregar um adolescente de 16 anos, como se pretende com a PEC da redução da maioridade penal, ou se entregar um jovem de 18, de 21 anos, para o seio de uma facção criminosa dentro de um ambiente como esse que o Adilson relata aqui com muita precisão, vai ter um custo pior para a sociedade, mesmo do ponto de vista pragmático, utilitário. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar, enquanto gestores públicos, enquanto sistema de justiça, para trazer um leque de outras opções, que eu tenho certeza que a sociedade brasileira está disposta, sim, a fazer essa rediscussão. Vamos conversar um pouquinho sobre essas soluções no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco, voltamos já.